Por que existem átomos que perdem elétrons e tem átomos que ganham elétrons com mais facilidade? Bom, aí nós temos que lembrar um pouquinho sobre esses átomos, né? Existem átomos que têm mais facilidade de perder e tem átomos que têm mais facilidade de ganhar. Tá, e o que determina essa facilidade? Vai depender, por exemplo, da estrutura com que esse átomo tem seus elétrons distribuídos ao redor do núcleo. Vamos imaginar que eu tenho um átomo bem simples aqui, que é o átomo de hidrogênio, tá? O átomo de hidrogênio, ele tem um núcleo que é eletrizado positivamente formado de apenas um próton. E ele tem ao redor dele uma eletrosfera formada de apenas um elétron. Esse é o átomo de hidrogênio, bem simples, certo? Mas deixa eu pegar um outro átomo, também simples, só que um pouquinho mais complexo do que o hidrogênio. O átomo de hélio. O átomo de hélio, ele tem dois prótons no núcleo. Também tem dois nêutrons de carga nula, que para nós na eletricidade não faz tanta diferença, que é neutro, né? Já a eletrosfera é formada de dois elétrons aqui, ó. Dois elétrons com carga negativa, ok? Vocês notaram que eu desenhei o átomo de hélio menor que o átomo de hidrogênio? Isso tem um motivo. Por quê? Vamos pensar aqui. Quantas cargas positivas tem no núcleo? Uma. Quantas cargas negativas tem na eletrosfera? Uma. Então tem uma carga de cada um atraindo aqui, né? Cargas opostas, elas se atraem, certo? Mas vamos olhar o átomo de hélio. Aqui eu tenho quantas cargas positivas? Duas. Aqui eu tenho uma e outra aqui do outro lado, não é? Então essas duas cargas negativas são atraídas em direção aonde? Ao núcleo. São ou não são? Certo? Atraído desse lado e atraído desse, não é? Só que esse elétron está sendo atraído por quantas cargas positivas? Por duas. Eu tenho duas cargas positivas atraindo esse elétron. Então a atração ela é maior. Puxa-se com mais força. Da mesma forma para o lado de cá. Então eu posso dizer que os elétrons da eletrosfera do átomo de hélio estão sendo atraídos em direção ao núcleo com mais força. Por quê? Porque tem maior quantidade de cargas elétricas aqui. Essa maior concentração de cargas atrai os elétrons com mais força. Ora, se atrai eles com mais força, o que acontece com a distância deles do núcleo? Diminui. Por isso que o átomo de hélio é menor que o átomo de hidrogênio. Se a gente pegar essa distância aqui, chamamos isso de raio atômico, certo? O raio atômico do hélio, ele é menor que o raio atômico do hidrogênio. Por quê? Porque a quantidade de carga elétrica aqui é maior. Então atrai com mais força. Uma analogia meio também simplória, mas dá para dar uma ideia do que eu estou falando, é como se você fosse num restaurante e você passasse na frente de um restaurante. Tem pouco carro naquele restaurante, no outro está lotado de carro lá. Qual que você se sente mais atraído? Aquele tem pouco carro no restaurante ou tem mais carro no restaurante ali, no estacionamento deles? Aquele que tem mais, porque você pensa, tem mais carro, está atraindo mais gente, a comida é melhor, né? Certo? Bom, falei que é uma analogia simplória, certo? Mas a ideia ilustra essa ideia. Aqui os elétrons são atraídos com mais força, porque tem maior concentração de cargas positivas. Então eu posso dizer para vocês que arrancar o elétron daqui é mais fácil que daqui. Por que aqui perde elétron mais facilmente do que aqui? Porque ali está sendo mais fracamente atraído. Aqui está sendo mais fortemente atraído. Entendeu o que eu acabei de falar? Então, quanto mais forte for a atração da eletrosfera para o núcleo, mais difícil é de arrancar esses elétrons. Quanto mais fracamente for atraído os elétrons do núcleo, mais fácil é de tirá-los de lá. Entendeu, pessoal? Então, quando a gente olha a tabela periódica, vocês vão perceber que essa diferença ela é marcante. Na tabela periódica, a coluna à esquerda da tabela periódica, formada pelos elementos alcalinos ali, certo? Metais alcalinos, os elétrons que estão na última camada, a camada mais distante do núcleo, eles são fracamente ligados a esse núcleo. Por isso que eles saem com mais facilidade. Já no lado oposto, na família, por exemplo, 7A, que é a penúltima família, certo? Ok? Nós temos ali depois os gases nobres, que é a última. Na família 7A tem 7 elétrons na última camada. É uma quantidade grande, não é? Isso significa que se tem bastante, eles estão fortemente atraídos em direção ao núcleo. Então é muito mais fácil o elétron ir para um átomo da família 7A do que ele ficar lá na família 1A. Certo? Que está lá com pouca força sendo atraído em direção ao núcleo. Já na família 7A, os elétrons são fortemente atraídos, porque lá dentro tem mais cargas positivas, e aí o resultado, mais cargas positivas, então os elétrons conseguem migrar de um átomo para
outro com uma certa facilidade. Um tem facilidade de perder, outro tem facilidade de ganhar. Por exemplo, se eu aproximo o sódio, que é da família 1A, com o cloro, que é da família 7A, o elétron sai facilmente do sódio e vai para o cloro. Então vai ficar Na+, Cl-. O elétron que estava aqui migrou para cá. Certo? Essa migração se deu porque isso aqui tem mais facilidade de receber e esse aqui tem mais facilidade de ganhar. Entenderam então que os átomos são desse jeito? Ora, se a matéria é formada de átomos, então a matéria também tem um comportamento semelhante a isso. Alguns materiais têm facilidade de ser de elétrons, outros materiais têm facilidade de ganhar elétrons. Certinho, pessoal? Tá? Por hoje é só.